inflação de 2 dígitos, tensão política, furo no teto de gastos e um Banco Central totalmente encurralado. Eu queria muito que a gente estivesse falando de um cenário trágico de um best-seller literário, mas infelizmente a gente está falando do cenário atual brasileiro. E será que de fato está instaurada uma nova crise no Brasil? E o que fazer? Levar os investimentos para fora do país? Comprar mais bolsa, ir para renda fixa, já que o juros está subindo bastante? Eu confesso que vai ser difícil, mas no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e não só isso. Te mostrar possíveis maneiras de você se beneficiar e proteger o seu patrimônio em um cenário de possível piora do nosso país. Os últimos meses, semanas e dias não têm sido nada fáceis para os investidores brasileiros. Na última semana, o Ibovespa marcou uma queda de 7,3% em reais e cerca de 12% em dólares. E isso fez com que a Bolsa brasileira se unisse ao mercado acionário chinês, como os piores mercados em performance no ano de 2021. Mas o que será que fez com que a nossa Bolsa saísse lá do all-time high, lá do topo histórico de 130 mil pontos, agora para casa dos 105 mil pontos, 106 mil pontos? A gente está ali nessa casa, tem umas 2 semanas mais ou menos que a gente costura essa área. Eu separei aqui 3 pontos que, ao meu ver, fizeram com que o Ibovespa caísse mais expressivamente nessas últimas semanas. Mas antes de eu te mostrar esses 3 pontos negativos, eu não posso esquecer de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de mercado, investimento, finanças e tudo que tange ao mundo financeiro. Por isso, seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo seu like. Valeu! O primeiro ponto que corroborou para o verdadeiro caos na nossa bolsa foi a flexibilização dos gastos do governo via PEC dos precatórios e o novo Auxílio Brasil e o aumento desse auxílio. Vamos por partes. Vamos lá, o que são precatórios? Precatórios, eu já disse em alguns vídeos anteriores, que são dívidas que o governo tem com a população, tanto com empresas, tanto com pessoas como eu e você. Então o governo tem essa dívida, ele tem que pagar. Só que isso entra como gasto da União, ele entra como um gasto que o governo tem e não algo excedente. E se o governo abre mais espaço para pagar essas dívidas que o governo já tem, esse gasto total do governo ele aumenta, botando em risco o teto de gastos. O que é o teto de gastos? O teto de gastos nada mais é do que uma conta de padeiro. É você, de fato, botar o quanto que o governo arrecada e o quanto que ele gasta. E todo mundo que paga a conta sabe, até quem não paga a conta sabe também, ou deveria saber, que você deve gastar menos do que você arrecada, justamente para ter um superávit, para contar com imprevistos, enfim. E esse teto de gastos, ele é regulado pela inflação do ano anterior. Ou seja, se a inflação está decaindo, o governo tem espaço para gastar mais dinheiro. Esse teto de gastos ele é mais expansionista, o governo tem espaço para gastar mais dinheiro. Agora, se a inflação está muito alta, ou seja, o poder de compra dos brasileiros está cada vez mais diminuindo porque as coisas estão ficando cada vez mais caras, o governo tem que retrair esse teto de gastos, ele tem que diminuir esses gastos para entrar na lei do teto de gastos, aprovada em 2016 no governo Temer. Lá naquela época que teve o congelamento de gastos em educação, teve todo aquele problema, protestos, enfim. Então essa lei, ela determina que o teto de gastos, ele é influenciado e ele tem que estar de acordo com a inflação dos últimos 12 meses. E a inflação dos últimos 12 meses está muito alta. Ou seja, pela lei do teto de gastos, a gente tem que ter um gasto governamental, um gasto público menor. E essa flexibilização de gastos, aprovando mais gastos com precatórios e aumentando os auxílios que o governo vai dar agora com o novo Auxílio Brasil, o novo programa de auxílio que o governo federal provavelmente vai aprovar e vai botar isso para frente, isso coloca em xeque as contas públicas, já que o governo está gastando muito mais do que ele arrecada. E esses 2 grandes pilares de gastos governamentais que estão em pauta hoje em dia, tanto o PEC dos precatórios e Auxílio Brasil, colocam o seguinte questionamento no mercado: será que qualquer tipo de gasto extraordinário pode ser flexibilizado através de uma PEC? O segundo ponto seriam tensões políticas. De um lado, a gente já tem naturalmente a briga entre os 3 poderes: judiciário com o executivo, executivo com o judiciário, legislativo, executivo, executivo com o judiciário. Do outro lado, a gente teve na semana retrasada o ministro da Economia, Paulo Guedes, numa verdadeira corda bamba, onde todo mundo falava que ele, cara, dessa vez ele vai sair, não tem jeito, ele vai arruar a corda, vai deixar o Bolsonaro, vai deixar o governo federal. De fato, não ele deixou, mas os seus secretários e a sua equipe econômica pediram arrego. E ele foi muito posto em xeque, tanto que ele veio a público se pronunciar junto do presidente Jair Bolsonaro, falando que não,
eu tô junto com o governo, isso vai passar, podem ficar tranquilos, para amenizar o mercado. E na sexta-feira, dia do pronunciamento, a Bolsa de Valores brasileira chegou a cair 4% e o dólar chegou a bater a casa dos 5,70. Pra vocês terem noção, uma queda de 4% em um dia é algo muito grande. A gente está falando de oscilação aqui diária, normalmente, de 2%. Então a bolsa caiu literalmente o dobro do que normalmente cai. Agora imagina os investidores olhando para isso. De um lado a gente tem um governo que literalmente ignora o teto de gastos, que é a âncora, o norte para os gastos responsáveis do governo federal, e do outro a gente tem o maestro da economia, a gente tem o cara que todo mundo olha quando o assunto é economia, estabilidade econômica, sendo posto em xeque, corda bamba, dizendo se ele vai ficar ou se não vai ficar. Isso deixa uma estabilidade econômica, política e fiscal muito grande no nosso país. E isso faz com que o ambiente para investimento seja muito mais hostil. O terceiro ponto seria o risco de dominância fiscal. Eu não estou vendo muita gente falar sobre isso, na real, até porque não é um assunto muito sexy, mas eu acho de grande valor eu trazer isso aqui para você, te munir de informação de fato, para você ficar com um senso crítico mais aguçado e na hora de investir você tenha um diferencial a mais. O que seria dominância fiscal? Seria quando o país, o governo, através de política monetária, ele não consegue mais controlar a inflação. Pedro, não entendi nada. O que é política monetária? Política monetária, um instrumento que é muito usado em política monetária seria a própria taxa de juros. É o governo, o Banco Central, regular a taxa de juros para controlar a inflação, como a gente viu na semana passada. O governo federal, através do Copom, o Comitê de Política Monetária, aumentou a taxa Selic em 1,5%. Então a gente vê que o Banco Central ele vem aumentando a taxa de juros. Por quê? Porque a inflação está muito alta. Então, para controlar a inflação, o Banco Central tem essa ferramenta de política monetária controlando a taxa de juros para impactar a inflação. Só que, Pedro, qual o cenário então que a gente entra em dominância fiscal? Seria quando essa ferramenta, esse ajuste, não surte tanto efeito quanto deveria. Tá bom, Pedro. E quando que isso acontece? Basicamente, quando o governo ele tem tanta dívida e tanto risco de calote, risco de não honrar com as suas dívidas, ele não consegue mais captar dinheiro através de investimentos. As pessoas investirem nele, por exemplo, através do Tesouro Direto, por exemplo. E se o governo não consegue mais captar dinheiro através de recursos de terceiros, ou seja, através de investidores, ele não tem acesso a dinheiro para pagar as outras dívidas que ele já possui e para pagar essas obrigações. Então ele se vê obrigado, por exemplo, a começar a imprimir dinheiro para pagar as suas obrigações, as suas dívidas e os seus funcionários e afins. E a gente sabe que quando existe impressão grande de dinheiro, isso gera inflação. E para controlar a inflação, o Banco Central pode aumentar a taxa de juros, como a gente viu que ele vem fazendo. E com o aumento da taxa de juros, o Banco Central ele se autoestrangula economicamente. Por quê? Porque essa taxa de juros, ela regulamenta, ela parametriza, ela define também o quanto de dívida que o governo vai ter que pagar. Ou seja, as suas dívidas ficam mais caras, já que os juros dessa dívida fica mais alto também. E aí o governo não tem dinheiro para pagar essa dívida. O que ele faz? Ele imprime mais dinheiro. E aí ele vai e gera inflação. E por isso ele tem que aumentar mais a taxa de juros. A taxa de juros encarece os seus empréstimos e ele tem que imprimir mais dinheiro para pagar esse empréstimo. Então você consegue entender esse ciclo desvirtuoso e vicioso? Tá bom, Pedro. E o que o Banco Central faz agora? O que o governo faz agora? Para onde a gente vai? Nitidamente, é um beco sem saída. E aí, se através de política monetária o governo não consegue dar conta do controle inflacionário, ele tem que recorrer para a política fiscal. E o que política fiscal parametriza? O que ela define? Basicamente, as contas do governo. Basicamente, o quanto que o governo gasta e o quanto que ele arrecada. E o que ele pode mexer? Ele pode, por exemplo, aumentar a arrecadação através de impostos. Ele pode aumentar os impostos em diversos âmbitos, aumentar a arrecadação e ele conseguir pagar as suas dívidas, os seus compromissos, sem precisar imprimir dinheiro. Outro ponto também é ele congelar gastos, é ele congelar os investimentos que ele deveria fazer ou que ele pode fazer, justamente para diminuir os gastos do governo e equalizar as contas públicas. E isso gera muitos problemas para uma economia. Quando a gente entra em dominância fiscal, o país como um todo perde capacidade de investimento em infraestrutura, em saúde, em educação. Isso gera menos emprego, isso impacta negativamente o PIB e todas as pessoas como um todo. A gente viu esse cenário muito parecido no ano de 2016, 2017 no governo Temer, onde teve o congelamento de gastos. Por quê? Justamente
porque possivelmente a gente estava entrando num começo de dominância fiscal. E se possivelmente estarmos perto de uma dominância fiscal, basta um pulo para a gente entrar em recessão econômica. E todo mundo sabe que recessão econômica não é um ambiente tão propício e legal para os negócios e, consequentemente, para as ações na Bolsa de Valores. Quais seriam as consequências desses 3 grandes problemas que eu trouxe aqui? Tensão política, flexibilização de gastos e furo no teto de gastos e dominância fiscal. O primeiro ponto seria um aumento na taxa de juros futuras. A gente viu nas últimas 2 semanas os juros futuros no Brasil explodirem. E o que seria juros futuros? Seria nada mais nada menos o quanto que os juros brasileiros deveriam estar ou estão no futuro. E esses juros, ele parametriza o quanto de retorno esse investidor deveria ter lá na frente. A gente sabe que juros, que retorno é acompanhado de risco. Quanto maior os juros, quanto maior o retorno, mais tende a ser o risco. Então, em outras palavras, entre miúdos, a gente pode entender também que o aumento dos juros futuros seria um aumento na percepção de risco pelos investidores no mercado. E a Bolsa de Valores, ela precifica esse futuro e traz a valor presente. Se o futuro está com um risco maior, está com uma nebulosidade, uma incerteza muito grande, obviamente que os investidores no presente vão estar com mais cautela, já que o futuro é sempre incerto. Só que uma incerteza muito grande gera pessimismo nas pessoas. E entrando um pouco mais tecnicamente em relação a valuation, quanto que uma empresa, uma ação deveria valer, a gente leva muito em consideração a taxa de juros. E essa taxa de juros estando mais altas, o desconto do quanto essa empresa vale é maior, ou seja, a empresa vale menos. E por isso a gente viu também o movimento de juros futuros subindo e Bolsa de Valores caindo. Eu falei um pouco mais sobre isso lá no meu Instagram. Quem acompanhou entendeu um pouco melhor, mas a relação que você tem que entender é justamente essa, inversamente proporcional. Claro que não 100% das vezes isso vai ser respeitado, mas na grande maioria é o que acontece. Juros futuros para cima e Bolsa de Valores para baixo. A segunda grande consequência seria o Brasil em dominância fiscal. Se a gente entrar de fato nesse regime, o Brasil perde capacidade de investimento, de geração de emprego, geração de riqueza e perde credibilidade frente ao mercado internacional. A gente não consegue pegar com mais tanta facilidade empréstimos com instituições internacionais, como o próprio FMI, Fundo Monetário Internacional. A gente perde credibilidade no âmbito comercial, ou seja, se a gente quiser fechar algum acordo econômico com algum bloco grande para melhorar a nossa economia, a gente também perde credibilidade, já que quem vai querer fechar acordo com um país que não tem capacidade de investimento, não tem capacidade de gastar dinheiro de forma efetiva. Então isso também é um risco que pode impactar e muito nos negócios no Brasil. A gente sabe que Bolsa de Valores são negociadas empresas. Se o âmbito de negócios está pior, isso é precificado na Bolsa de maneira negativa também, já que o Brasil pode possivelmente perder a capacidade de investimento. Os juros futuros estão muito altos, ou seja, a percepção de risco à frente é muito grande. A gente vê instituições internacionais como o próprio JP Morgan, é uma instituição financeira muito grande nos Estados Unidos, o Itaú e a própria XP revisando o crescimento econômico para o ano que vem, as taxas de juros para o ano que vem, a taxa de inflação, e todas elas vêm bem pessimistas. Taxa de juros muito alta, inflação muito alta e PIB em algumas casas sendo analisadas até negativa, ou seja, a gente vivendo anos de recessão. E o quarto ponto seria a percepção de risco. Se você vê os juros futuros aumentando, se você vê a Bolsa de Valores caindo, o risco de dominância fiscal muito grande, instituições como Itaú, XP, JP Morgan e outros grandes bancos revisando a projeção do crescimento do país para baixo, você vai olhar para isso de que forma? De forma positiva? Claramente que não. Você vai olhar para isso com medo, de forma negativa. E isso tende a precificar na Bolsa de Valores. As pessoas tendem a vender os seus ativos de maior risco, que estão na Bolsa, e tendem a migrar para a renda fixa, para investimentos menos voláteis, mais seguros relativamente. Tá bom, Pedro, dito isso tudo, o que eu faço? Compro uma arma, comida enlatada e vou para as montanhas com a minha família. Compro tudo de ouro, compro tudo de mercado americano, compro tudo de dólar. O que eu faço? Calma. Primeiramente, a gente tem que analisar quanto que tá o PL da Bolsa, que é um indicador muito interessante da gente olhar na hora da gente valorar, na hora da gente fazer a avaliação do quanto vale aquele índice ou aquela empresa. O PL nada mais nada menos representa o quanto tempo aquele índice ou aquela empresa vai te dar de retorno, você despendendo o capital e pagando aquele preço que está atualmente. O que a gente quer é um PL cada vez mais baixo, que indica que esse investimento vai trazer um retorno de forma mais rápida, de forma mais acelerada. E o PL da Bolsa hoje está em patamares de 2008. Sim, o ano do subprime, da crise imobiliária nos Estados Unidos, que afetou devastamente
muitos países do mundo. E aí que vem o meu questionamento. Será que a gente está tão ruim quanto na crise de 2008? Não sei, mas se você vender as suas ações agora e não entrar na bolsa agora, você vai estar concordando que a gente sim está num cenário muito ruim e pior, que esse cenário pode se deteriorar ainda mais. E se a gente olhar pela ótica do investidor estrangeiro, só no mês de outubro entrou cerca de 11,5 bilhões de reais na nossa bolsa. Sim, de capital estrangeiro, ou seja, ele está olhando para a nossa bolsa de forma até mais otimista do que o próprio brasileiro, já que nesse mesmo período teve uma saída de investidores naturais do Brasil. E claro que quando o investidor traz o seu dinheiro para cá, está olhando só para a depreciação do câmbio. Aqui existem empresas muito resilientes, muito boas e que passaram por diversas crises na história. Claro que aí você deve sentar, analisar a sua carteira de investimentos como um todo, mas sim, existem empresas que estão baratas, existem setores que estão descontados e tudo deve ser levado em consideração quando você estiver montando a sua carteira de investimentos. Pô, se o investidor estrangeiro tá olhando para cá com bons olhos, o que esse cara tá vendo aqui que eu não tô vendo? Por isso, você deve sentar, analisar e ver se realmente a gente tá num cenário tão ruim assim. Esses momentos trazem à tona também outras narrativas de investimento, como ter dólar, já que o dólar na semana passada bateu quase 5,70, ter caixa para aproveitar essas grandes quedas da bolsa, para você comprar mais barato as ações, se tornar sócio de forma mais barata de grandes empresas e também ter ativos exponencialmente que podem salvar o ano da sua carteira, como é o caso de Bitcoin, que se caracteriza na minha carteira, na minha tese de investimentos, como uma reserva de valor. Chegou a bater topo histórico há umas 2 semanas atrás, mas ainda está em patamares muito elevados e só nesse ano já bate rentabilidade da maioria dos investimentos e da maioria dos índices que você botar aí. Inflação, Ibovespa, S&P, que replica o mercado americano. Então, ter investimentos descorrelacionados na carteira e analisar de forma fria, através do seu gerenciamento, do quanto cada investimento vai ter de parcela na sua carteira, é extremamente importante quando você for investir. Obviamente que há muita incerteza, no que vem a gente tem eleições, a gente pode estar entrando possivelmente sim, claro, em períodos de recessão, mas e aí, qual é a sua opinião? Você acha que a bolsa está barata devido a esses problemas todos? Ou você acha que a bolsa ainda está cara, já que esses riscos não compensam os investimentos? Claro que cada um tem a sua tese, tem a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você está fazendo, o que você espera desse ano e do ano que vem. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Meu nome é Pedro Muccioli e esse é o Multivalor.